Imagine, um detetive que investigou um fenômeno misterioso que abalou o mundo. Ele descobriu algo tão inacreditável que poderia mudar a história da humanidade. E mesmo assim, ficou em silêncio por 28 anos. Essa é a história de Mark Fuhrman, o homem que encontrou conexões impossíveis entre centenas de desaparecimentos enigmáticos e que agora, no fim da vida, decidiu revelar tudo. Em Los Angeles, Mark Fuhrman iniciou sua carreira como um detetive que rapidamente se tornou uma lenda. Respeitado, metódico e absolutamente obcecado por detalhes, ele tinha uma taxa de resolução de casos de 97%. Era o tipo de profissional que nunca, jamais desistia de uma pista. Era conhecido por resolver o insolúvel, por encontrar respostas onde todos os outros viam apenas um beco sem saída. Sua reputação era impecável, um símbolo de justiça e perseverança. Até que em 1996, um caso diferente chegou à sua mesa. Um caso que ninguém mais no departamento queria tocar. Era um arquivo empoeirado, quase esquecido, contendo 847 registros de desaparecimentos estranhos, espalhados por todo o país. Não havia crimes confirmados, nenhuma evidência sólida, nenhum corpo. O mais frustrante era a ausência de um padrão lógico que conectasse as vítimas. Eram homens, mulheres, de idades e profissões diferentes, que simplesmente evaporaram sem deixar rastros. Mas uma frase anotada à mão na primeira página do arquivo chamou sua atenção. Todos desapareceram em circunstâncias impossíveis de explicar. Aquilo foi como um desafio. Mark começou a folhear as páginas, a olhar as fotos das vítimas, uma por uma, e foi então que ele percebeu algo que ninguém mais tinha visto antes. Um detalhe sutil, quase invisível, que conectava algumas das vítimas. Com o arquivo em mãos, ele disse para si mesmo: "Isso não é coincidência. Isso é algo maior." Mal sabia ele que estava dando o primeiro passo na investigação mais enigmática e perigosa de toda a sua vida. Mark Fuhrman mergulhou de cabeça nos 847 relatos. Ele passou meses trancado em seu escritório, cercado por mapas, fotos e pilhas de documentos, dormindo apenas algumas horas por noite. Ele analisou cada testemunho, cada relatório policial, cada detalhe, por mais insignificante que parecesse. E então, lentamente, os padrões impossíveis começaram a surgir. Eram padrões quase matemáticos, de uma precisão assustadora. Primeiro, ele descobriu que todos os desaparecimentos aconteciam sempre na mesma fase lunar. Depois, percebeu que ocorriam invariavelmente dentro da mesma janela de horário, entre 2 e 4 da manhã. Mais estranho ainda, todos os locais onde as pessoas sumiram tinham algo em comum. Eram lugares onde câmeras de segurança, sensores de movimento e até mesmo redes de celular falharam simultaneamente. Por apenas alguns minutos, exatamente no momento do desaparecimento. E o padrão mais perturbador de todos era o perfil das vítimas. Embora parecessem aleatórias à primeira vista, Mark descobriu que elas compartilhavam perfis físicos, comportamentais ou profissionais muito específicos. Era como se tivessem sido escolhidas a dedo. Nenhuma dessas coisas fazia sentido isoladamente, mas juntas, elas apontavam para uma conclusão aterrorizante. Alguém ou alguma coisa estava monitorando todas essas pessoas. E não era só isso. Quando Mark começou a marcar os locais dos desaparecimentos em um mapa dos Estados Unidos, ele viu algo que gelou seu sangue. As rotas e os pontos formavam um desenho geométrico quase perfeito. Uma figura tão precisa, tão simétrica, que não poderia de forma alguma ser obra do acaso. Era um plano, um projeto deliberado, executado com uma eficiência sobre-humana. Com essas novas pistas em mãos, Mark tentou avançar na investigação. Ele começou a procurar por empresas, fundações e grupos privados que tinham alguma conexão com as áreas geográficas dos desaparecimentos. Mas cada porta em que ele batia se fechava na sua cara. As respostas eram sempre as mesmas, frias e impessoais. Informação restrita, acesso negado, consulta não autorizada. Era como bater contra uma parede invisível. As informações que ele precisava estavam trancadas a 7 chaves, protegidas por uma burocracia intransponível. A frustração de Mark estava atingindo o limite. A situação ficou tão tensa que até mesmo seu próprio chefe o chamou para uma conversa particular. Com um tom sério, ele disse: "Mark, pare. Você precisa parar agora. Isso ultrapassa o seu nível de acesso. Existem forças em jogo aqui que você não entende e nem queira entender." O aviso era claro. Ele estava mexendo em um vespeiro muito maior do que imaginava. Naquela mesma noite, o telefone de sua casa tocou.
Era um número bloqueado. Uma voz distorcida, calma e ameaçadora, disse apenas: detetive, algumas portas não devem ser abertas. Pela sua própria segurança, abandone essa investigação. A ligação terminou. Não houve ameaças diretas, mas a mensagem era um alerta final. Claro, direto. Qualquer outra pessoa teria recuado. Mas para Mark Foreman, aquilo foi apenas a confirmação de que ele estava no caminho certo. Ele não desistiu, apenas se tornou mais cauteloso, sabendo que agora estava completamente sozinho e sendo vigiado. Seguindo uma pista minúscula sobre veículos suspeitos vistos perto de um dos locais de desaparecimento, Mark chegou a uma instalação remota, no meio do deserto de Nevada. Por fora, parecia apenas um complexo de pesquisa abandonado, mas ele sabia que havia mais ali. Usando equipamentos de vigilância de longa distância, ele passou dias e noites observando o local. O que ele registrou era de outro mundo. Monitores gigantescos, antenas parabólicas do tamanho de casas e estruturas que claramente se estendiam por vários níveis subterrâneos. Tudo era altamente protegido por cercas elétricas, sensores e guardas armados. Usando uma câmera com lente de zoom potente, Mark conseguiu registrar atividades incomuns lá dentro. Ele viu laboratórios subterrâneos de última geração, com cientistas trabalhando em dispositivos de tecnologia desconhecida. Viu equipamentos de energia que não existiam em nenhum catálogo público, capazes de gerar uma quantidade colossal de eletricidade. Ele viu homens com crachás de agências governamentais que teoricamente não deveriam operar naquela região. Mas a imagem mais chocante veio quando ele conseguiu focar em uma das salas de controle. Lá dentro, havia um painel enorme, do tamanho de uma parede, com as fotos de todas as 847 pessoas desaparecidas. Cada foto estava conectada a outra por linhas, datas e coordenadas geográficas. Parecia um mapa de observação global, um tabuleiro de xadrez, onde seres humanos eram as peças. Foi nesse momento que a ficha de Mark caiu. Ele sussurrou para si mesmo, com o coração acelerado: isso não é uma série de crimes. Isso é um projeto. Mas um projeto de quem? E com qual finalidade? Com um risco imenso, Mark conseguiu interceptar algumas transmissões de dados da instalação. Eram documentos criptografados, planilhas complexas e relatórios técnicos. Depois de semanas com a ajuda de um especialista em criptografia, ele conseguiu decifrar parte do conteúdo. E todos os arquivos falavam da mesma coisa. Programa Horizonte era o nome de um experimento secreto, iniciado há décadas, com um nível de classificação de segurança máxima. Um acesso tão restrito que ele nunca imaginou que pudesse existir. Os documentos que ele conseguiu ler revelavam a escala da operação. O programa Horizonte estava em operação há mais de 50 anos. Tinha bases secretas espalhadas por 47 países. Utilizava uma tecnologia décadas à frente de qualquer coisa que já tivesse sido divulgada ao público. Os relatórios descreviam testes envolvendo o estudo do comportamento humano em massa, a manipulação de campos eletromagnéticos para influenciar decisões e um sistema de monitoramento avançado que tornava a privacidade uma ilusão. O objetivo final do programa não estava especificado nos trechos que ele decifrou, mas a verdade era avassaladora. Mark olhou para os papéis em sua mesa e sussurrou: esse projeto envolve governos, corporações, talvez até potências internacionais. Ele não tinha apenas tropeçado em uma conspiração. Ele havia caído no centro dela. Ele estava vendo algo que ninguém, absolutamente ninguém, deveria ver. E sabia que o conhecimento que ele agora possuía era a coisa mais perigosa do mundo. Mark sabia que não podia guardar aquilo para si. Ele reuniu todas as evidências que conseguiu, as fotos, os documentos decifrados, as gravações da instalação no deserto. Com um coração na mão, ele marcou uma reunião sigilosa, com um contato de alto escalão em uma agência federal, alguém em quem ele achava que podia confiar. Na sala silenciosa, ele colocou tudo sobre a mesa. O agente olhou os documentos, um por um, com uma expressão indecifrável. Quando terminou, ele levantou a cabeça lentamente, olhou Mark nos olhos e fez uma única pergunta: Sr. Foreman, onde você conseguiu isso? Um silêncio pesado tomou conta da sala. O agente então se levantou, caminhou até a porta, olhou para os dois lados do corredor e disse, em voz baixa: você nunca deveria ter visto esses documentos. Poucas horas depois, Mark foi detido. Não foi uma prisão oficial. Ele foi levado para um local não revelado, interrogado por homens de terno que não se identificaram. Eles não eram violentos, mas eram incisivos. Eles queriam saber tudo o que ele sabia. E quem mais sabia? Depois de horas de pressão psicológica, ele foi liberado com um aviso final
e duas opções muito claras. Ou você esquece tudo o que viu e continua sua vida e sua carreira como se nada tivesse acontecido. Ou sua carreira, e talvez sua vida, terminam aqui. Mark pensou em sua família, em tudo que tinha a perder, e com um peso no coração que o acompanharia para sempre, ele decidiu se calar. O mundo nunca saberia a verdade. Por 28 longos anos, ele carregou esse fardo em silêncio. Agora Mark Foreman tem 72 anos. Diagnosticado com uma doença terminal, ele sabe que seu tempo está acabando. E ele decidiu que não vai morrer levando o segredo mais sombrio da humanidade com ele. Em seus últimos meses, ele se sentou em frente a uma câmera e gravou 47 horas de depoimentos detalhados. Ele entregou os documentos que guardou por décadas, escondidos em um local seguro. Ele revelou tudo o que viu naquele complexo no deserto. Descreveu os padrões, as conexões, os avisos. Ele expôs o que acredita ser uma operação global de monitoramento e experimentação humana, muito além da tecnologia que conhecemos. Em suas próprias palavras, ele disse: "Eu não sei quem está por trás disso. Não sei qual é o propósito final. Mas eu sei que as 847 pessoas desaparecidas, e provavelmente muitas outras, merecem respostas. Suas famílias merecem a verdade." Mark Fuhrman nos deixa uma lição arrepiante. O maior perigo do mundo não é o que sabemos, é o que não fomos autorizados a saber. E ele terminou seu último depoimento com uma frase que ecoa como um aviso final: "Se algo me acontecer a partir de agora, pelo menos a verdade foi registrada. O resto, vocês decidem." O que você faria com uma verdade como essa? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.